Olá, muito bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Você Nasceu Rico, do Bob Proctor, e a gente está falando de história de um vencedor. Então, os ensinamentos de hoje são continuidades, né, de tudo aquilo que a gente vem aprendendo, mas está aí uma reflexão bem interessante a respeito de história de pessoas, né, histórias de pessoas que vencem. Então, eu acredito que você tem a sua história, você também é um vencedor, uma vencedora, e aí só precisa valorizar tudo aquilo que você está aprendendo até então. Hoje nós vamos fazer de uma forma diferente, essa live não vai ficar gravada, e eu estou te chamando para participar da live no Zoom, que ela não vai ficar gravada, tá? Então, a link está lá na bio, vai lá na bio, e entra no Zoom para a gente interagir de uma forma melhor, porque essa live não vai ficar gravada, e assim vai ser melhor para a gente ter os nossos ensinamentos. Olá, Aldair, muito bom dia quem está chegando, esperando aqui a minha amiga e parceira Simone, que compartilha comigo desses ensinamentos, desse estudo dessa live aqui. E a gente já está no capítulo 3, já avançamos bastante nesses estudos, e cada dia, cada capítulo, cada passo, ele mostra tem muito um cenário de contribuição para as nossas crenças, para tudo que nós pensamos, a forma que nós pensamos, ou que aprendemos a pensar. E aí tem uma grande ressignificação de tudo isso. E não só, mas também a possibilidade da gente estar trabalhando ali as nossas oportunidades com esses ensinamentos aqui, tá? Então, vamos lá. Uhum. Isso, bom dia, Simone. Simone já chegou, está no nosso grupo lá do Zoom, para participar aqui conosco. Então, você que chegou agora, vai lá, clica no link da bio e entra no Zoom para participar. Tudo bem, Simone? Não estou te ouvindo e nem te vendo. Uhum. Então, vamos dar continuidade aos estudos de hoje, guardando a Simone. Oi, Simone, tudo bem? Está me ouvindo bem? Agora sim, estou ouvindo, Cris. Tá me vendo, me ouvindo? Sim, você não consegue entrar na live, né? Para informar que você está por aqui? Não, né? Não, não consigo. Tá Só bom. se eu entrar pelo computador, eu saio daqui, entro pelo computador na live e depois entro pelo. Pode ser? Aí eu vou ter Bom, que sair. tá. É para você avisar as pessoas, né? Porque se Que a gente tá aqui. Você Exato. colocou um aviso lá? Porque eu não sei, eu Eu nunca tinha coloquei o feito link na assim. bio e eu estou ao vivo na live. Hã? Ok, Meu link está na bio e eu estou ao vivo na live. tá. Também para avisar as pessoas que hoje a gente está mudando de estratégia, né? Porque não vai ficar gravado, né? Então eu saio aqui, Cris, e entro pelo computador. Tá, mas aí você Você... vai conseguir entrar na live também. Ou não, ou um ou outro. Não, aí eu entro pelo celular na live. Aí você consegue entrar pelos dois simultâneos. Sim. Aham, Acho então que tá. sim. O negócio você tá fazendo. Uhum. Vamos lá então, rapidinho, Ah, porque o nosso então tempo é eu vou sair, corrido. tá? Tá Você vai joia? com. Uhum. Tá, Beleza. beijinho. Vamos lá. Oi, Beth, bom dia, tudo bem? Beth, a gente está fazendo a nossa live hoje pelo Zoom. Se você entrar lá no link da bio, lá na minha bio tem um link, você clica lá que você já cai na sala do Zoom, tá? Para a gente estar participando hoje. Uhum. Tenta lá, só aguardando a Simone, que a Simone também vai avisar as pessoas, né? Com o link lá na bio. Pelo Zoom a gente consegue interagir mais. Bom, enquanto ela entra, enquanto a gente vai estar trabalhando essas questões aqui que a gente, vamos dizer assim, de informática, né, que a gente tem que lidar melhor com isso, eu vou dar continuidade aqui em relação a tudo que a gente já fez e tudo que a gente já estudou a respeito desse livro aqui. E assim,
Teve dias que a gente leu meia página, teve dias que a gente leu 2 páginas, e teve dias que a gente trouxe muitas contribuições, teve dia que nós tivemos atividades em relação a isso aí. Então, é um livro muito prático, muito preciso, com exercícios práticos, exercício de valor, exercício de contribuição. Então, se você está conosco desde o início dessa caminhada, eu acredito que você já avançou bastante, porque nesses avanços aqui, a gente já estabeleceu várias conquistas, né? Então, a gente trabalhou bastante as nossas crenças. Falamos sobre a nossa relação com o dinheiro, falamos do quanto que o dinheiro é importante, que o dinheiro é o nosso empregado, que nós somos o mestre, que nós devemos amar as pessoas e usar o dinheiro e não ao contrário. Falamos que o dinheiro precisa circular, que o dinheiro tem que ter propósito. Se ele não tem propósito, é simplesmente algo que está ali sem uso, certo? Falamos da expansão da prosperidade da nossa consciência, para a gente não ter medo disso aí. Falamos a respeito de utilizar as nossas faculdades superiores mentais. Falamos da questão da gente compreender e da gente fazer essa memorização, da gente trabalhar de uma forma muito consistente, muito repetitiva em relação a isso, né? Aí, Beth está chegando aqui na sala do Zoom. Então, nós falamos muito a respeito disso aí, trabalhamos a questão do quanto que a consciência da prosperidade, ela nos ajuda, quanto que essa consciência aí contribui para nós. Bem-vinda, Beth. Uhum. Nós falamos também sobre o dinheiro mental, né? Falamos que nós temos um poder real, ele existe dentro de nós, que não se paga nada em relação a isso. Falamos da forma de pensar, né? Que o pensamento vem do espírito, que as nossas ideias vêm da nossa parte intelectual e que as coisas vêm do nosso físico. Então, a gente falou sobre a forma certa da gente potencializar ali os nossos pensamentos e, assim, reflexões, reflexões. E aí, por fim, a gente vem continuando falando o quanto que é suficiente. Quanto que é suficiente para nós, né? Quanto que esse dinheiro é suficiente. Beth, bem-vinda. Não estou te vendo nem ouvindo, mas bem-vinda. E aí a gente vem trabalhando toda essa consistência, toda essa informação. Uhum. Simone está entrando no Instagram. A gente trabalhou essa questão de suficiência, trabalhamos a questão de fazer um exercício em relação a isso, quanto que é suficiente. Olá, Simone, bom dia. Uhum. Não, consegue entrar no outro ou não? Tá bem baixinho, não consigo te ouvir. Bom dia, quem está chegando agora, nossa transmissão está sendo pelo link da Zoom, tá lá na minha bio, vai lá no link da minha bio, Cristiane Franca, com 2A, link da minha bio, e entra na sala do Zoom. Uhum. A gente participar, a live não vai ficar gravada. Deixa eu só voltar aqui. Eu não peguei o link, na verdade. Hoje a gente está desorganizado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar pela live e amanhã a gente já fica no Zoom, né, Simone? Admitir, Não, Beth. não abro outra, então? Você não consegue entrar? Você precisa do link? Deixa eu colocar o link na live, é isso? Não, eu só vou entrar. Deixa eu colocar o Tá link. vindo aqui. Uhum. Não tá abrindo, deixa eu ver. Estamos no link, né, Rodrigo? Uhum. Só fechar isso aqui. Então, continuando, enquanto a Simone
trabalha a parte operacional, né? Pode fazer. Aham. A gente falou sobre a respeito do quanto que o dinheiro é suficiente, para isso a gente teve um exercício para trabalhar em relação a isso aqui, né? Nessa questão do quanto é suficiente, a gente é você se imaginar, você viver, experienciar, né? Aqui você expandir o seu nível de, a sua expansão de conhecimento mesmo, de suas vontades, dos seus desejos, para você estabelecer essa suficiência, entendeu? Para você familiarizar-se mais em relação a isso, tem muito a ver com seus desejos, certo? E a gente reforçou bastante no desejo, falamos sobre a importância de sempre reservar algo, né, para você se pagar primeiramente, para você fazer um seguro de vida, que é o que te dava garantia de uma reposição imediata. Teve ali um plano ordenado de pagamento de dívidas, você que tem dívida, como é que estabelecer esse plano de pagamento de dívida. E aí, nessa sequência, a gente veio e entrou no capítulo 3, que é o capítulo da criação de imagem. E nesse capítulo 3, a gente trabalhou bastante dessa faculdade superior mental, a forma com que nós criamos imagem, a forma dos nossos pensamentos para criar a imagem. Eu sou uma criadora de imagem, você também é um criador de imagem. E aí a gente veio contando histórias que trouxe essa imagem mais presente na nossa vida. Então, a gente falou sobre o ministro e fazendeiro, contamos essa história, contamos a história de como se constrói a primeira cadeira, né? E assim a gente veio falando sobre um ciclo de criação até em relação a ir ao cinema. E aí, no último encontro, a gente até sugeriu que nós fizéssemos as nossas listas de desejo em imagem como se fosse uma tela de cinema para fazer um filme para a gente, dos nossos desejos, né? E a gente sentar e assistir, buscando imagens mesmo de uma forma que propiciasse e que visualizasse tudo isso aí, tá? Simone, tá ok no Zoom? Você não tá me vendo? Tô. Uhum, Ah, tá certinho. ok aqui. Ah, que ótimo. Então tá. Só tirei o som do celular para não dar briga. Não, beleza. Deixa eu só compartilhar aqui. Vou deixar na live também, porque daí a gente vai avisando as pessoas. Uhum. Mas a gente começa aqui no Zoom, que é o Zoom. A live não vai ficar gravada no Zoom, está disponível. E vamos dar continuidade aí aonde nós paramos. Fiz uma revisão bem rapidão. Uhum. Tá ótimo. Fiz uma revisão rápida para a gente falar tudo o que a gente falou. E na última aula a gente estava contando a história, eu esqueci o nome dele, do amigo John do... Canary. Isso, nós estávamos contando a história dele, que ele queria muito se encontrar com o Bob, porque ele gostaria de fazer o que o Bob faz, que era ser Uhum. palestrante. E aí, nessa conversa, veio um filme na mente do Bob, porque ele já estava com 11 anos naquela carreira, e ele mostrou um filme de todas as dificuldades, de tudo que o cara tinha que aprender, tudo que ele tinha que fazer, com toda aquela sequência. Mas o John Canary, ele falou que estava disposto a pagar o preço. E isso ele estava lá fazendo ele tinha essa necessidade de encontrar ali com o Bob, para então, né, fazer essa essa conversa com ele a respeito do que ele precisaria aprender, o que ele precisaria fazer a respeito, né, dessa construção, tá? Então, vou lá, vou continuar, vou lendo, tá? Ele fala bem assim, É, eu não tô conseguindo lembrar onde que a gente parou. Que página parágrafo que foi? 50, né? Na 50, tá. 50, segundo Já parágrafo, esqueci tá? de anotar. Tá bom. Geralmente, quando isso é explicado, a pessoa ainda diz que quer ir adiante, e você nunca mais ouve falar. John não foi exceção nesse sentido. Ele ainda queria seguir adiante, né? Porque o Bob tinha falado para ele que nesse momento aqui, essa questão dessa construção, né, do que ele gostaria, era muito difícil. Falou assim, olha, não vai ser nada fácil. Ele falou assim, tudo bem, mas mesmo assim, né, continue.
E ele continua falando o seguinte, olha, contudo, em todos os outros sentidos, John foi uma exceção, né? Eu ouvi falar dele outras vezes. Disse a ele o que era ler e o que tinha que fazer, tá? Então, ele leu e ele fez, tá? Então, John leu centenas de livros e ele os devorou narrando em gravações, sabe? Escutando no seu carro. Por sua conta própria, ele acompanhava o Bob Proctor em todos os países e assistia ali dezenas de seminários e escreveu milhares de páginas com várias anotações e estudava cuidadosamente, tá? Então, olha só, ele falou que ele tomou uma decisão, eu tenho que pagar o preço, eu quero, mesmo que eu tenha que pagar o preço. Bom dia, você que está chegando na live, vai lá no link da bio, entra para o Zoom, que essa live não vai ficar salva, e a gente vai estar interagindo melhor aqui no Zoom, tá? Então, nesse ponto aqui, finalmente, pedi para ele que ele abrisse e fechasse o seminário, então ele mesmo conduziria parte do seminário. No início ele estava cheio de medo, suava. Algumas vezes ele estava tão preocupada com o que o público pensava que ele esquecia de tudo que ele sabia. E como você sabe, uma plateia pode ser muito cruel. Mas apesar de tudo, ele continuou. Pense que isso custava dinheiro, porque ele não estava sendo pago. Veja bem, olha só uma pausa que eu vou dar aqui, uma pausa muito importante aqui a ser falada. Primeiro ponto, você tem um desejo, eu tenho um desejo. O que a gente faz com esse desejo? Quando o desejo ele é forte, ele age no nosso coração, a gente toma ação. Então, dentro desse desejo aqui, que está, quando você toma ação, ele buscou possibilidades. A possibilidade dele é olhar para um amigo e falar, eu quero ser como você. Me ensina tudo o que você faz, o que você fez, qual que é o caminho. Eu estou disposto a pagar o preço. Então, ao ouvir ali, né, vamos dizer, do mentor, do professor dele, né, ele falou assim, olha, não vai ser fácil, você tem que ler tudo isso aqui, você tem que fazer tudo isso aqui. E ele estava disposto a pagar o preço. Então, ele leu tudo, ele fez tudo. Além disso, ele acompanhou muito mais ainda ali o seu mentor, participando do seminário, participando de palestras, né? Sendo muito assíduo. E com isso surgiu ali dele a oportunidade como que fala? Dele poder, né, fazer as introduções ali da palestra, né, o que é muito legal. Então, assim, naquele mesmo caminho já surgiu oportunidades a partir do momento. Mas veja, a gente falou aqui de desejo ardente, nós falamos aqui de persistência e nós falamos aqui da construção desse caminho que dependeu de quem? Do John. A gente volta ali na questão da oração. A gente ora, tem fé, acredita, pede algo para Deus, mas a gente fica sentado esperando. É isso que eu quero falar. Então, não, aqui ele foi atrás. Então, quando a gente tem um desejo, a gente vai atrás disso aí também. E, enfim, John Canary tinha criado uma imagem de si mesmo, fazendo o que eu estava fazendo. Olha só, aí a gente volta lá no poder da criação. Ele se imaginou sendo o Bob, ele se imaginou fazendo aquilo. Ele visualizava ele sendo o Bob, fazendo aquilo que ele fazia. Então, e a partir daquele momento que aquela imagem que ele construiu na sua mente só fortaleceu o seu desejo, porque lembra, nosso cérebro pensa em imagem. Então, quando a gente deseja algo e a gente constrói aquela imagem, a gente mergulha muito mais por essa imagem. A gente vivencia essa imagem de uma forma muito mais rica, de uma forma muito mais desejosa. E aí, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real do imaginário. Então, por isso que treinar, isso aí, até ele entender que que essa imagem é a sua verdade. Por isso, essa questão da gente se visualizar. E a gente potencializa isso, é muito comum a gente potencializar isso para as coisas mais negativas. Por isso que quando eu estou no negativo, eu atraio mais coisas negativas.
né? E é muito mais fácil. Por que que é mais fácil? Porque nós temos ali o cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, ele está ali nas nossas necessidades básicas. Então, tem o medo, né? Tem a fuga, tem a escassez, ele está ali numa questão de luta. Mas a gente lembra que existe a fé, que existe a nossa faculdade superior mental, que existe ali as possibilidades de a gente crescer mais e mais. Olha só, quem está chegando aí na live, que a gente está aqui ao vivo, vai lá no link da bio e entra para o Zoom, porque a gente vai. Nós estamos aqui disciplinando, porque agora as lives vai ser no Zoom e a gente não vai deixar mais gravada ali as lives. E depois a live do Zoom sobe lá para o YouTube, tá? Então venha para interagir. O link está na bio, tá? Então, olha só, continuando, né? Era persistente e isso dava certo. Sempre deu e sempre dará. Atualmente, ele tem em quase todas as principais cidades da América do Norte. Não, vou lá que eu pulei um parágrafo, tá? Atualmente, ele tem respeito de muitas das maiores empresas da América do Norte. Ele também tem ganhado mais dinheiro do que um dia eu ganhei em um ano, que eu encontrei pela primeira vez, tá? Então, veja bem. Se alguém de renome lhe disser, está tendo, né? No Zoom, Beth, fecha seu microfone, fechar o microfone, está por tendo favor. retorno. Uhum. Uhum. Então, veja bem, continuando, ele fala o seguinte, ó, então, se alguém de renome lhe disser que tem que ter persistência e construir uma imagem, tá? E construir uma imagem, não funciona. Apenas lembra que John Carney, olha, então se alguém de renome lhe disser que tem persistência e construir uma imagem, não funciona, apenas lembra o que John Carney lhe diria. Eu sei que você consegue, por isso eu consegui. Tá? Eu tenho visto ultimamente, né, algumas lives, aí, alguns rios, na verdade, onde as pessoas falam que não precisa do sentimento, é só você pensar em imagem, é só você falar o que você quer. É só você. Eu tenho visto de uma mulher famosa, esqueci o nome dela. Eu vi um Reels que falava dela bem o seguinte: você não precisa levar por sentir, você tem simplesmente que falar o que você quer. Eu discordo totalmente. Por quê? Porque se você não leva por sentir, é uma palavra vaga, não tem força, não tem desejo. Se eu não tenho um desejo, eu não tenho uma imagem. Se eu não tenho um desejo ardente, eu não tenho imagem. Então, por isso, leva para o sentir. Porque a partir do momento que você cria. O que é um pensamento, né? O pensamento é no plano espiritual, a imagem é no plano intelectual. Então, é como se você elevar. Quando você vai no plano espiritual, você procura, você está ali no momento de vivência maior do que a sua realidade agora. Porque tem muitas pessoas que estão na mente. Quando eu estou na mente, eu estou no mundo físico, eu estou olhando para a razão, eu estou olhando para o que é possível. Então, quando eu me permito olhar, né, mais além, olhar para ali, para as outras possibilidades, eu começo a criar em mim um desejo. A partir que eu crio um desejo e alimento esse desejo, ele fica forte o suficiente para que eu construa uma imagem e vivencie essa imagem cada dia mais, e mais, e mais, e mais. Por isso que fala que a gente vai criando as nossas imagens. Que nem ele tá, aí a própria história do John Kerry fala o seguinte: se alguém falar para você, olha, se que somente ter persistência e construir uma imagem não funciona, lembra-se dessa história, ele conseguiu. Ele Ô, não só, Cris, sim, não, pode terminar, eu complemento depois. ele não só se visualizou como sendo o Bob Proctor, visualizava ele dando palestra, pagou o preço que tinha que pagar, que ele falou, que era ler, que era estudar, que era fazer, que era acompanhar tudo isso, como nos relatos mostra que ele chegou a ganhar muito mais do que o Bob, e sendo reconhecido ali em várias outras cidades, sendo notadas por isso. Aí fala,
Aí se a gente for voltar ali, ok, ele foi bem claro, né, de tudo que ele fez. Ele É, visualizou, ele desejou aquilo, ele fez o que tinha que fazer, né? Ele leu o e que tinha que ler, ele foi muito preciso. sim, e complementando o que você falou sobre o sentimento, isso já é comprovado, né? Cientificamente, a gente tem fortes, sim, evidências. Aqui você não fala comprovação com a ciência, mas você fala evidências, né? Muito poderosas, muito fortes. A gente tem o Greg Braden, que fala disso, da força do sentimento. A gente já sabe que o coração, principalmente, ele tem neurônios no coração, quer dizer, o neurônio, o que que a gente usa? Para a parte da mente, né? Mas o nosso corpo inteiro tem neurônio, inclusive o coração. E esses neurônios presentes no coração são eles os responsáveis por transformar esses sentimentos em desejos, né? Então isso já é ponto certo, né? Todo mundo já está de acordo com essa história. Então, realmente, precisa ter o sentimento. Não adianta só. Se fosse assim, estava muito fácil, né? A gente sabe que a imaginação faz parte de um todo, eu acho que são os dois juntos. A visualização, né? Exato. A gente fala, nós somos energia, né? Então a gente fica ali nos pensamentos eletro e magnético, porque o coração que Uhum, magnetiza. Então a gente fica naquele ciclo eletromagnético, eletromagnético. Então sim. é esse ciclo aí. Eu já vi duas pessoas falando a respeito disso, que não tem nada a ver com sentir. Então, essa mulher famosa e a outra apareceu para mim, por acaso, eu acho que quando a gente começa como a gente está falando live sobre o assunto, acaba atraindo outras pessoas Acaba que estão isso. no É. mesmo, no mesmo Sim, conteúdo, né? mas tem muito mais gente falando disso do que do contrário, né? Do sentir. Tem muito material sobre isso já, né? Até naquele livro A Biologia da Crença, você consegue perceber o quanto essa energia nossa, da nossa presença e o nosso sentimento altera muita coisa, até geneticamente, até celularmente, quero dizer, É. né? Quer Tem um continuar, outro exemplo, Simone? vamos, Nesse. vou continuar. Ele tem um outro exemplo aqui, ó, o Felipe Nacola. Felipe Nacola, um ministro em Santa Ana, Califórnia, narrou um sermão em um domingo com uma ideia similar que eu felizmente tive a chance de ouvir quando ainda morava lá. Ele disse: mantenha sua mente focada em uma imagem mais elevada, ao invés de mantê-la em uma preocupação simples. Imagino que isso nem sempre é algo fácil de fazer, mas com certeza gera bons dividendos às pessoas que conseguem desenvolver essa força mental. Forme sua imagem agora e desenvolva uma força mental para mantê-la. O que ele está dizendo aqui é assim: você tem o jeito certo de imaginar, né? Que é esse método com o sentir, visualizar, e você colocar o sentimento nesse todo. Mas não o sentimento de preocupação. Por exemplo, não se imagine, não quero tal coisa. Porque muitas vezes a gente fala, eu não quero ficar doente. Então, a energia, eu não sei como me expressar nesse sentido, mas assim, o universo, ele vai focar no que tem mais força. Então, é a doença. Então, o que você tem que colocar, se imaginar, é saudável, fazendo coisas que você nunca imaginou fazer. Correr, é, eu que gosto de correr, mas às vezes nem sempre consigo, e às vezes fico cansada demais, aí paro um pouco, aí volto, mas é uma coisa que eu amo fazer, né? É, mas antes eu pensava muito, eu não posso correr porque eu tenho arritmia. Até que eu mudei isso e falei, não, eu não tenho arritmia, eu tô curada da arritmia, então eu posso correr e vou correr, né? Aí eu parei de falar da arritmia e falo só da minha saúde, dessa força, e é isso que eu penso e é assim que eu sigo, né? Então é Sabe que essa você me força lembrou? mental. Você sabe que você me lembrou algo? Ah, Eu tinha sinusite, né? Tinha. E hum, aí fala que sinusite não tem cura, uhum, né? E eu lembro que eu estava, faz muitos anos, eu lembro que eu estava num culto e o pastor
ele falou assim, vou orar, e falou para algumas coisas, quem tem sinusite, não sei o quê, eu fui lá na frente, né? E aí, ter sinusite para mim era muito ruim, porque eu viajava muito de avião, então eu já ficava tensa, porque, gente, dói demais o ouvido, é insuportável, parece que sua cabeça vai explodir. E nesse culto, aí foi um culto muito abençoado, e o pastor chamou lá, né? Eu não sei se era um pastor, se era um convidado, bom, enfim, foi um pastor que foi lá na frente e falou assim: eu vou orar para todo mundo, e quem tem sinusite, eu fui chamando quem precisava de oração, ele falou: quem tem sinusite? Eu fui. Cheguei um pouco mais na frente da igreja, e nisso eu fechei os olhos e ouvi aquela oração, mas ouvi assim com sentimento, ouvi ali com o meu coração. Foi, foi como se tivesse ali só eu, quando eu fecho os olhos, eu lembro da cena, como se tivesse só eu ali e ele orando por mim. Foi um sentir tão grande e foi diferente no meu corpo. Falei, estou curada. E recebi a cura, sabe? Estou curada e recebi a cura. Muito tempo depois, eu precisei fazer um exame, eu acho que de garganta, eu não sei, eu precisei fazer um exame. E quando eu fiz nesse exame, acabou fazendo de tudo, não tinha mais sinusite, Olha, né? E aí eu falo assim, eu fui curada. E também não procurei fazer um exame específico para saber se eu tive sinusite ou não. Isso aí tem muitos anos, deve ter o quê? Deve ter mais de 10 anos isso aí. Não tive mais problema, viajo de avião tranquilo, não tenho problema. Então, assim, foi uma cura recebida quando você aceita, sim. quando você acredita, quando você visualiza, que naquele momento eu estava me visualizando ali, curada, eu estava recebendo, Uhum. então eu recebi por palavras, recebi me visualizando com a bênção do pastor, eu me recebi visualizando tudo aquilo. Fala bem assim, é o pastor que fez milagres? Não, ele foi o canal, ele foi o caminho, É, ele está dentro de você. Então, nesse sim. momento aí, né, que foi o caminho, nesse, mom nesse momento aí de construção, acho que eu fiz aqui, saímos do Zoom? Uhum. Não, Então, nesse momento de construção desse caminho, houve ali o sentir e o acreditar. Então, eu me visualizei. Então, assim, por que que eu trouxe esse exemplo? Só para a gente entender, tanto eu, como você, como vocês, né, que estão aí do outro lado, o quão rápido que é isso. Quando a gente aprende o caminho, quando a gente aprende o mecanismo. E aí eu faço a pergunta, falei, Cris, isso e isso que já aconteceu na sua vida, essas bênçãos que já aconteceu, isso que você já atraiu, como no quarto dia de estudo desse livro, eu ganhei um grande presente, entendeu? Do, do nada, exatamente do nada. Eu é, ganhei um grande presente. Eu falei o presente? Não falei, né? não. Ah, tá. Então, eu tenho um curso, eu tinha um curso que eu queria muito ir, e eu não sabia se eu ia ou não. E aí eu ganhei simplesmente a passagem e o hotel, né? Então, de Mato Grosso para Curitiba, vou final de semana que vem agora, vou passar uma semana para esse curso, que eu me visualizava lá, tá? Tem um curso de formação, eu já pensava em ir mesmo, né? Então, eu já me visualizava. O que que acontece? Eu me visualizava lá. Então, quando as pessoas falavam assim, Cris, você vai? Eu dizia, eu vou. Você vai? Uhum. Eu vou. Né? E aí, você já conseguiu organizar tudo? Não, mas eu vou. Então, eu já me visualizava lá. E aí, no quarto dia de estudo, de manhã, recebi uma mensagem, Cris, vou te dar a passagem e o hotel para você. E que não é barato, né? Porque eu estou em Mato Grosso, é lá em Curitiba, sabe? É um hotel fazenda, são vários dias. Então, assim, foi um presentaço, Com tá? certeza. Então, assim, eu não saí pedindo, eu visualizava. Então, quando a Uhum. gente olha para as bênçãos, para as coisas que aconteceu na vida da gente, e eu acredito que todo mundo tenha tido bênção, gente. Se você parar e se você olhar de uma forma mais minuciosa, você já recebeu bênção de várias formas. E essa bênção que você recebeu, você criou ela porque estava no seu desejo, no seu coração, tinha essa imagem. Então, às vezes, a gente não consegue perceber esses pequenos detalhes e a gente não agradece por isso. Uhum.
Outro exemplo muito simples, só para vocês verificar. Uma tia que, há muitos anos também, uma tia que eu não via há muito tempo, ela convidou para eu almoçar na casa dela. Ela falou, vem almoçar aqui, você e sua mãe. E aí, quando eu fui almoçar na casa dela, eu me imaginei lá e imaginei a comida que ela estaria fazendo, que era uma comida que me agradava. Quando eu cheguei lá, era exatamente o que eu tinha imaginado. E como estava gostoso aquilo lá. Eu falei, gente, isso aí, sabe? Isso aí, como, né, não foi combinado. Vem aqui, o que que você quer comer? Vou fazer tal coisa. Então, geralmente, as pessoas que vão agradar, eles falam isso. Mas não. Então, é observar aquilo que está na imagem que você cria, com o desejo que você tem. Aqui, o eletro e o magnético, né? Você transmite a sua imagem e magnetiza, atrai aquilo para você. Então, essa é uma questão para a gente observar o quanto que nós fazemos isso na nossa vida e a gente não está valorizando isso, porque nós temos um poder de criação, de imaginar, sim, certo? Se você falar assim, mas eu só acredito que quem cria é Deus, quem dá é Deus, tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Mas E é assim, Deus, né? quando... Mas É, a fé, a crença vem da gente. Não exato, é o é a que sua parte. a Beth lembrou da história da mulher do fluxo de sangue, aquela história bíblica que ela tocou, ela falava, se eu tão somente tocar num pedacinho da roupa de Jesus, eu sei que eu tô curada. Então foi a fé dela, né? Foi o crer, foi confiar, acreditar que aquilo era possível. E assim a gente já lidar já agradecendo como se já estivesse feito. Então você já agradece, né? E já conta como está feito. Se vai aparecer hoje ou amanhã, não importa, mas já é, né? É o tal do já é. Pronto. E agora espera, já agradece, já se É verdade. sente vivendo tudo aquilo. Temos É. mais 5 minutos, tá? Temos 5 minutinhos, gente. Hoje eu fui faladeira da estrela, então eu vou me calar e vou deixar aí, né, a Beth, né? Muito prazer, Beth. Uhum. Oi, Cris, muito prazer. Quer Agora, trazer uma só contribuição para nós? não, só sobre isso que a Simone falou, esse exemplo, e até Jesus, ele sentiu o poder saindo, né? Então, até Jesus sentiu, quer dizer, até o seu próximo que colocou ali aquela fé, aquela convicção de que ele poderia alcançar a cura, ou poderia alcançar a bênção, e foi assim, a faca de dois legumes, né, vamos dizer. Você sentiu e ele também sentiu, né? É só isso que eu queria complementar aí, viu, Muito Cris? bom. Que bom. E Beth, Legal. está gostando desses estudos? Muito. Ontem mesmo eu ainda falei com a Simone, eu falei, olha, já estou prontinha para a live de amanhã. E já estou no pique, não estou me deixando assim, dissipar com as dificuldades, com. Não, eu estou focado mesmo. Aconteceu isso. Não, não vou olhar para lá. Né? Ontem até comentei com a Simone, eu estou bastante animada, estou curtindo, estou aproveitando e estou exercitando isso no meu dia a dia, Cris. Está sendo muito legal. Que bom, fico bem E feliz. já está acontecendo, viu? Já Olha, está acontecendo. é, Legal. que bom. Depois quero ouvir a respeito do que está acontecendo, né? Muitas coisas boas virão, eu tenho certeza. Maravilha. Em Eu vou tempo só, de continua renovo. aqui, só vou encerrar a live. Gente, eu vou encerrar a live, a gente está no Zoom, tá? A gente está finalizando aqui no Zoom, mas só para lembrar, a partir de amanhã, nossos encontros de leitura de livro vai ser no link da bio, aqui no Zoom, para essa interação, que as lives não ficarão gravadas, tá bem? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Uhum. E hoje não salvaria mesmo a live, porque apertei um botão aqui, então ela não ia dar certo mesmo. Ai, Eita, Lili. vou fechar ela aqui. Você está encerrando no Instagram? Eu estou encerrando no Instagram, tá? Eu acho que já até encerrei. Eu não posso fazer comentário no Instagram. Se eu faço comentário no Instagram, ele não me habilita
Os botões, ele Que não me habilita coisa! nem para sair. Eu tenho que fechar drasticamente, tá? Mas aí, Nossa, nesse canal aqui, fica melhor para a gente interagir, a gente para um pouquinho, ouve vocês, é só 40 minutinhos, tem um tempo definido também, né? E a gente Uhum. otimiza ali, tá? Então, legal, hoje eu fui uma faladeira da estrela, falei bastante, né? Empolguei, né, Não, Simone? foi ótimo, foi ótimo. Cada dia é uma, né, Cris? Mas Cada pelo dia menos a uma tá mais gente solta, inspirada. finalizou a história do John Canary, que a gente gostaria muito de saber ali como que ele estava, né? Como que Aham, foi o caminhar dele. isso. Aí a gente termina amanhã o resto dessa parte aqui. Aí tem uma outra história do Paul, aí, enfim. Esse capítulo tem mais 4 páginas só. Uhum. São Mas tem exemplos, né? lição, ele tem lição. É. São exemplos que vai nos ajudar a fortalecer com as nossas crenças, com os nossos pensamentos, tudo mais. Então, são muito ricos. Ah, e eu também tenho uma bênção para compartilhar. Dá tempo ainda? Dá, né? Um Tá. minutinho. A fadinha, sabe que em Portugal a sua secretária de casa chama fadinha, né? Eu adorei. E a minha fadinha finalmente voltou hoje, Ai, que depois de bom, 5 muito meses. bom. Depois de 5 meses ela quebrou o pé e ficou bastante tempo afastada. E eu fico toda atrapalhada em casa, né? Cuidando de tudo, coisa dentro, coisa fora, leva a criança e tal. Mas graças a Deus, hoje eu orei muito, pedi para Deus para curar e ela sarou Que e maravilha, voltou Simone. hoje. Excelente notícia, Não muito. é? Nós não falamos disso semana passada, Cris? Isso, e as coisas vão se construindo, né? A gente precisa valorizar o Exatamente. mínimo, né? Só Que tenho a bom, agradecer. fico bem É feliz. isso, gente. Vou Vamos terminar, agradecer, porque aqui Beth. também vai acabar, né? Obrigada, Beth, pela presença. Obrigada, Simone.